mente comenta que aquele sentimento não era o correto, mas embora não o fosse, por hora já bastava. Sua antiga mestra lhe apresentou técnicas e regras específicas enquanto estivesse sob seu domínio. Eu também imporei regras sobre meus ensinamentos. Não consuma mais o sangue ou a carne de seus inimigos, pois a vida está no sangue. Só mate se for extremamente necessário e, por último, sempre respeite a vida e o próximo ao seu redor. Ki retruca que agora que finalmente ele estava se acostumando com o gosto de sangue, lhe vem essa. Na verdade, nunca gostou do gosto metálico que deixava na boca. O amigo começa a falar. Aqui lhe ensinarei a técnica de se alimentar por energia. Como você já é iniciado no campo da sensibilidade espiritual, economizaremos tempo. Mas antes de começarmos, temos que dar um jeito nesse seu pacto com a PIN. O ser estica seu braço, influenciando os símbolos no tórax do rapaz. O pacto que ela fez com você é de carne e sangue, muito forte, sem contar que foi feito a partir da livre vontade de ambos, sem coação. Não posso quebrar esse pacto, mas posso deixar você no controle de seu corpo, tirando o poder dela de te machucar, causar dor ou controlar, mas ela ainda assim terá uma influência sobre ti. Esse pacto só sairá com a morte de um dos lados. Pronto, está feito. Agora vamos ao treinamento. Tenho muito a te ensinar. Primeiramente, vamos começar com a regeneração por energia que o cerca ao redor. O mundo é vivo e está transmitindo energia em um fluxo constante. A origem dessa energia vem do próprio Criador de todas as coisas. Ele emana essa energia e seus ajudantes fazem a constante manutenção da existência. Essa energia é limpa e santa e é usada por todo o ser indiretamente e aos que têm sabedoria diretamente. Assim como seu corpo quebra o alimento para poder absorver as vitaminas, proteínas, minerais, etc., a energia pode ser absorvida e nutrir diretamente suas células e órgãos, não os deixando obsoletos por isso. Você consegue puxar e empurrar algo, achando que algo como uma mão invisível o faz. Não é tão simples assim. O que você faz é causar uma perturbação no ar, uma onda que se fixa ou empurra seu oponente. O princípio é o mesmo, mas em vez de atacar com essa onda, você a absorverá. Ki se concentra, mas é diferente de quando está no calor da batalha. Lá faz tudo no automático. Agora estava calmo e só conseguia sentir o calor que exalava de seu próprio corpo. Mas aos poucos, ventos suaves iam passando pelo seu corpo, algo não presente naquela sala. Então ele finalmente consegue sentir ondas de energia passando através de todo lugar. Elas atravessavam seu corpo e iam em todas as direções. Grandes e massivas linhas de energia infinita pareciam com as diferentes correntes oceânicas, apontando em todas as direções. Essas ondas são as que vocês chamam de eletromagnéticas, elétricas, raio-x, raios gama, infravermelho, etc. Os homens, para uma experiência mais imersiva em sua realidade, foram concebidos verem apenas uma fração do espectro de luz, deixando de fora da luz visível a eles esses outros tipos de ondas. Os olhos de alguns animais podem ver mais algumas cores e luzes que o homem, mas nossa raça foi concebida com a honra de uma visão completa. Vemos todos os espectros de luz e cores. Nada é oculto aos nossos olhos.
Como você não pode ver, sentir é a única opção. Essas ondas têm mais utilizações que a regeneração, mas por enquanto, foque nessa premissa. A regeneração e nutrição são seus focos principais nesse momento. Ki treina pelo que parece ser várias horas e finalmente consegue absorver para si energia. Ele consome e até armazena energia em seu corpo. Era uma sensação totalmente diferente de comer. Ele não ficava pesado e se sentia muito bem, muito melhor do que se alimentar de sangue ou qualquer ser vivo. O amigo fala aqui que ele dominou muito bem a técnica de absorção e armazenamento de energia. Como ele já tinha noção, completou o exercício com rapidez, podendo até ser reparado na maior definição de seu corpo. O escudo corporal que Ping lhe ensinou será de grande ajuda. Ele será essencial para o aprendizado que lhe possibilitará prosseguir em sua jornada. Embora tenha que ser aprimorado, creio que conseguirá dominar tal técnica. Vou lhe mostrar como. Apenas com palavras nem todos compreendem. Me observe atentamente. Antes que ele terminasse de falar, o ser desaparece na frente de Ki. Não deu tempo nem mesmo do rapaz piscar. Amigo apareceu por trás de Ki como em um passe de mágica. Isso não foi teletransporte. Eu apenas peguei uma carona nessas ondas. Visualizei uma que passava por mim e atrás de você, e segui seu fluxo. Essas ondas vibram em uma frequência muito alta, o que significa que você se moverá em igual rapidez. Velocidade é deslocamento delta dividido por tempo delta, e força é aceleração vezes massa. Quanto mais se acelera, mais atrito e peso se adquire. Atrito significa fogo. Para não se incendiar ou se matar, o escudo é uma ferramenta essencial para se travar a sua massa e também lhe proteger do atrito ao redor. Agora que tem todos os ingredientes, faça a mágica. Se concentre, ache uma onda que está indo na direção desejada, se revista da armadura corporal e tente navegar na onda. Ki se concentra e consegue sentir uma onda que faz diferentes curvas e acaba passando por trás do amigo. Era essa onda mesmo que ele usaria. Ki toma impulso e se joga em cima da onda, mas o fluxo é tão forte e contínuo que ele se desequilibra e é arremessado para longe. Ele cai com muita violência. Forças naturais não são más ou boas, apenas cumprem seu propósito na existência. Ki sentiu isso na pele. Se não estivesse usando o escudo, teria se machucado muito. O amigo fala para Ki não desanimar, que isso era comum para iniciantes, mas isso lhe ensinava a importância de cada parte, como o escudo, por exemplo. Ele revela que Ki precisa entrar na mesma frequência energética que a onda, podendo assim navegar por ela ou então simplesmente flutuar, como se ela o sustentasse em pleno ar. Depois de muito tempo, no qual Ki não sabia precisar quanto, aquela sala deixava o tempo totalmente alterado. Ele consegue dominar a técnica, podendo deslizar e viajar em altas velocidades, mas por curtos períodos, pois demanda muita energia e concentração para manter o escudo. Mas flutuava sem restrições e se movia em velocidades consideráveis da mesma forma. Aos olhos de um leigo, parecia que Ki estava flutuando, mas a interação com as ondas energéticas era o segredo dessa técnica.
que se divertia surfando entre as ondas. O amigo mostrava um semblante de alegria, falando que em poucos dias Ki progrediu muito nas técnicas que lhe foram ensinadas. Isso era muito bom. Agora o caminho estava preparado para ele lhe ensinar a última parte desse treinamento. A utilização dessa energia sagrada não só para a cura, movimentação e proteção, mas também para o ataque. No início de tudo, existiam apenas dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Seres como anjos, demônios, djinns, entre outros, são seres espirituais. O homem é um pouco abaixo deles, unindo os dois mundos em um só, uma mente espiritual em um corpo carnal. Entretanto, houve uma rebelião muitas eras atrás, criando uma brecha para a possível modelagem de muitos outros reinos. Toda a criação só é possível existir pelas mãos do Criador, mas isso não significa que seres com conhecimento elevado não possam perverter o que já foi criado. Onde quero chegar é: você é metade espiritual e metade carnal, podendo manusear as energias espirituais, mas com limites da própria física carnal. Novamente lhe darei um exemplo. Tente conter esse pequeno orbe de energia. Sua natureza não é de transmissão, proteção ou cura como as outras, mas sim de destruição. Em uma grande e poderosa explosão, o pequeno orbe se dissipa, consumindo o braço de Ki e o arremessando para longe. O rapaz cai atordoado e sangrando bem longe. A explosão não fora tão severa com Ki, porque ele estava com o escudo ativo, mas mesmo assim o causara danos. O amigo explica que o lado espiritual é compelido à rejeição com a carne, pois é um poder puro e letal a ela. Apenas sob circunstâncias específicas, como avatares e supressão de partes do espírito, é possível alocar a consciência em um ser carnal, pois a parte de ataque no lado espiritual não se dá com a carne e a rejeita, se dissipando. É nessa parte do tabuleiro que sua espada se encaixa. Ela atuará como um condutor para toda essa energia. Esses cristais são seres vivos, mas não carnais. Como são ligados a você, lhe permitirão controlar o fluxo de toda energia agressiva que flui por ela. Ki treina novamente por várias e várias horas e finalmente consegue controlar muito bem a armazenagem de energia pela espada, conseguindo dissipá-la em rajadas poderosas de energia. O rapaz se maravilha com a espada e com o fluxo de energia. Não só com isso, mas com tudo o que aprendeu com o amigo. Percebeu como ele era fraco antes, mas agora podia enfrentar qualquer um que viesse, pensou o jovem. O ser parabeniza Ki por completar todos os treinos recebidos, mas fala que ainda não era hora de cantar vitória. Ki ainda precisa adquirir os 2 cristais restantes para completar a espada dele. Mesmo com tudo que aprendeu, ele não é páreo para Pin. Só reunindo todos os cristais terá alguma chance. Amigo começa a explicar que os outros 2 cristais se encontram nas profundezas oceânicas na área nordeste do país, entre Aracaju e Bahia, e nos limites do mundo no Polo Norte ou Sul. Ele sabiamente aconselha Ki a ir nas áreas submersas primeiro. Ele complementa que assim que o rapaz sair daquela dimensão, Pin perceberá que seu pacto foi alterado. Falou ao garoto que ele poderia contar tudo a ela, mentir ou se calar, mas não recomendava ele mentir,
embora no final a decisão era somente dele. Ki não tinha palavras para agradecer por tudo que esse homem fez por ele. O garoto se curva para agradecer. Mas quando o garoto levanta, já estava de volta à floresta e sozinho. Ele olha ao redor confuso, mas logo se recompõe. Na mesma hora que sai da dimensão do amigo, Pin percebe que sua influência no rapaz havia sido alterada. Ela perdeu grande parte do controle que tinha sobre ele. Pin tentou fazer uma projeção astral para Ki, mas não conseguiu. Então começou a conversar com ele, perguntando o que havia acontecido. De um segundo para outro, algo havia mudado. Ki ouve tudo atentamente. Estranhou Pin não aparecer, mas devia ser algo que o amigo fez com os símbolos em seu tórax. Ki fala totalmente revoltado que sabe dos planos de Pin, que ela planejava matar ele e ficar com sua espada. Sem dar detalhes, Ki fala que treinou, recebeu ajuda e está indo em busca dos outros cristais para depois voltar e pôr um fim em Pin. Pin lentamente abre um sorriso de orelha a orelha. Não podia conter a alegria em ouvir tais palavras. Ela gostou do que ouviu. Ki iria em busca dos outros cristais. Ele iria pegar todos eles e trazer para Pin de mão beijada. E ainda estava recebendo ajuda de alguém, o que aumentava muito sua chance de sucesso. Tudo o que ela tinha que fazer era esperar pacientemente que Ki algum dia iria trazer a ela sua nova espada. Se algo desse errado, era somente treinar outro servo. Ela não tinha controle sobre Ki, mas podia senti-lo. Sabia se estava vivo ou morto, e podia se comunicar com ele. Saberia se algo acontecesse com ele. Pin estava começando a ficar animada. O jogo estava ficando interessante e imprevisível. Ela mal podia esperar pelo desfecho.